O fiasco do Bolsonaro no 7 de setembro está tendo consequências políticas e jurídicas não somente para ele, mas também para o Arthur Lira. O desespero do Bolsonaro com a prisão está sendo tão grande que ele começou a articular pessoalmente com deputados do PL e também do PP a anistia dele do 8 de janeiro. E o Arthur Lira também está muito interessado com esse projeto de anistia para garantir os votos do PL para sua sucessão. O problema é que o Arthur Lira traiu o Elmar Nascimento. E o Elmar Nascimento e o Antônio Brito, que são adversários do Hugo Motta na sucessão da presidência da Câmara, se articularam e conseguiram barrar a votação da anistia do Bolsonaro na CCJ, fazendo um aceno para o STF e fazendo um aceno para o Lula. O Centrão rachou, a Câmara dos Deputados também rachou, o Arthur Lira acha que ele vai conseguir ficar manobrando com a anistia de Bolsonaro, que é um projeto inconstitucional que não vai ser aprovado, mas ele vai sofrer as consequências. Lira e Bolsonaro caminham juntos para a prisão. Coloque nos comentários 3 pontos. Quais são as consequências jurídicas do Bolsonaro com o fiasco do 7 de setembro? O STF perdeu o medo de prendê-lo? 2. Lira vai fazer o sucessor? E 3. O que você acha desse erro do Arthur Lira que deu tantos poderes assim para o Lula? É um sinal de fraqueza de Lira e Bolsonaro? Então deixa o like no vídeo que eu sei que você curtiu essa derrota dos dois, de Lira e Bolsonaro, e se inscreva no canal. Quando eu vi o 7 de setembro do Bolsonaro, eu falei pra vocês, esse evento fiasquento vai ter consequências jurídicas e políticas para o Bolsonaro. Jurídicas não. Jurídicas é uma mistura de jurídicas com políticas. Estou falando igual ao Cebolinha, com a linguinha preta. Mas enfim, o Bolsonaro tem como consequências políticas o enfraquecimento dele, por óbvio. Porque ele tentou mostrar pressão, tentou acenar que ele ainda era o comandante da direita. Só que primeiro, Caiado não foi, Zema não foi, Ratinho Júnior não foi, o único governador que foi o Tarcísio de Freitas, que está fazendo campanha para o Ricardo Nunes. E o evento teve mais atenção para o Pablo Marçal do que para o Bolsonaro, e o Marçal ficou 3 minutos. Então, politicamente já há um enfraquecimento. E juridicamente, o STF viu que o Bolsonaro não consegue engajar mais ninguém, nem com o principal mote dele, que é o embate contra o judiciário. Então por que o Alexandre de Moraes e os outros ministros precisarão ter medo de prender o Bolsonaro? Não precisam ter medo nenhum. E sabendo que agora ele está mais enfraquecido do que antes, o Bolsonaro pegou e começou a ligar, segundo a CNN Brasil, desesperadamente para os deputados do PL e também do PP que compõem a CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça, que tinha que votar o projeto de anistia. Só que o Bolsonaro foi derrotado junto com o Arthur Lira. Esse projeto de anistia é um projeto inconstitucional. Ele não vai ser aprovado. Porque já existe até mesmo a jurisprudência com o Daniel Silveira. Esse tipo de crime não tem benefício jurídico. Então, mesmo que o projeto seja aprovado, ele vai cair no STF. Só que, claro, é uma forma dos bolsonaristas de manterem todo o engajamento e colocarem algo para ser discutido na Câmara dos Deputados, senão eles não têm projeto nenhum. Vai ter que voltar aquela história lá de banheiro, para homem, banheiro feminino. O que eu quero é ter um banheiro limpo. Ponto. Esse projeto de anistia, ele visa alguns pontos. O perdão dos crimes de atentar ao Estado Democrático de Direito, crime político. Perdão das multas que as pessoas tiveram que pagar ou terão que pagar, e perdão para aqueles que perderam os direitos políticos ou virão a perder no futuro. E esse projeto de anistia, ele é válido não somente para aqueles que estiveram no 8 de janeiro, mas para aqueles que serão condenados futuramente, no caso, o Bolsonaro. O Bolsonaro tem como objetivo, e também os bolsonaristas, mas principalmente o Bolsonaro, de mostrar para os bolsonaristas, para o gado, bolsonarista, que o Bolsonaro não abandonou os seus aliados. Porque existe uma percepção que o Bolsonaro abandona todo mundo. Por exemplo, no 8 de janeiro, ele poderia ter falado para os bolsonaristas não irem à Praça dos Três Poderes? Ele poderia ter falado para os bolsonaristas saírem dos acampamentos? Finalizarem os bloqueios das estradas? Poderia. Ele fez isso? Não. Quando ele percebeu que a vaca ia pro brejo, ele fugiu para os Estados Unidos e ficou lá no bem bom. Enquanto o pessoal levou cacetete, bomba de gás lacrimogêneo e foi pra Papuda e pra colmeia. Então esse é o grande problema do Bolsonaro. Depois ele teve aquele bloqueio das contas.
Os apoiadores fizeram doações, algumas doações bem pesadas, e o que acabou acontecendo? As pessoas que fizeram doações, aqueles que se destacaram mais pelo valor, começaram a ser investigados. E o que o Bolsonaro fez? Nada. Então esse é o problema. Então, para mostrar que ele não está enfraquecido, que ele não está se curvando ao Valdemar Costa Neto, ele vem e faz esse gesto de apoio que deu errado, completamente ele foi derrotado. Por quê? O PL e o PP fizeram mudanças na CCJ. Porque essa semana é uma semana muito esvaziada do Congresso. E é a última semana antes de fato, da campanha municipal pegar fogo. Então o pessoal vai começar a entrar em recesso, vai sair, não vai ter muita gente. E havia necessidade de mudanças na CCJ para que pudesse ocorrer a votação. E é claro que esse movimento do PP para agradar o PL tem a ver com a sucessão do Arthur Lira, porque o PP quer o apoio do PL fechando em torno do Hugo Mota, que é do Republicanos. Só que aí veio todo o problema. Por quê? O Lira, ele perdeu o controle da sua sucessão. Ele não tem mais controle nenhum. Ao trair o Elmar Nascimento e indicar o fechamento com o Hugo Mota, o Elmar Nascimento se sentiu traído, assim como a União Brasil. E o que aconteceu? Eles estão falando em romper com o Arthur Lira. Beleza. O Elmar Nascimento foi falar com o Antônio Brito do PSD. Vamos nos unir. O Kassab gostou da ideia, passou uma rasteira no Arthur Lira e agora quem controla a sucessão é o Kassab, o União Brasil com o Antônio de Rueda, que é o presidente do partido, e o Lula. Porque na contagem dos votos, o Lula ele tem o poder de direcionar a bancada do PT. E a bancada do PT hoje é decisiva. Se antes a bancada do PL era decisiva, hoje é a bancada do PT. Porque a bancada ou a chapa do PP, que é o partido do Lira, do Hugo Mota, do Republicanos e do PL tem aproximadamente 200 votos. Um pouquinho menos de 200. O PSD, o União Brasil e as outras bancadinhas ali têm mais votos do que a bancada do Arthur Lira. Então eles têm 200 votos, uns 3, 4 votos a menos. Quem vai decidir? O PT e o Lula. Chegou na hora da CCJ, o União Brasil e o PSD articularam o esvaziamento da CCJ para não pautar o pedido de anistia, o projeto de anistia. Eles conseguiram depois, o PT, o PL e o PP, fazer quórum. Mas na hora que o quórum foi feito, não deu para votar o projeto. Então o projeto foi barrado pela articulação do União Brasil e do PSD, fazendo um aceno ao Lula. Ô Lula, olha só, hein? Agradamos você. Fazendo um aceno ao STF. Olha só, STF, não somos dessa laia. E é claro, o Elmar Nascimento apontou o dedo na cara do PL e falou assim: sente-se à mesa para negociar comigo. Porque o Lira me abandonou, mas eu ainda tenho força. Ele não tem, ele que se dane. E ele vai se danar. Porque quando o Arthur Lira pressiona o judiciário com essas palhaçadas, porque o STF não está preocupado com o impeachment de Alexandre de Moraes. O que o STF está preocupado é justamente com a anistia desse povo. Porque esse projeto pode passar e vai provocar tensão entre os poderes. Então o STF está preocupado sim com essa anistia. E aí o que acontece? O Flávio Dino deu um despacho para a PGR sobre os kits robótica do Arthur Lira. Aquele caso que pode levá-lo para a prisão. E aí, toda vez que o Arthur Lira começa a querer peitar o judiciário, sai alguma notícia e vem alguma represália em torno dele. Sobre uma prisão. Então é muito possível que no futuro, breve, nos próximos dias, no máximo nas próximas semanas, alguma notícia pesada contra o Arthur Lira saia. Ou não precisa nem ser uma notícia pesada, pode ser só um soprinho. Só um soprinho para ele ficar esperto. Isso vai acontecer. Esperem, verão. Opa.